Mais uma vez aqui com vocês, trazendo mais um vídeo da série de vídeos que eu me propus a levar a todas as pessoas, falando sobre comportamento, sobre família, sobre dependência química e como nós, através de um entendimento um pouco diferenciado, um pouco fora daquela linha da mesmice, possamos conseguir entender todo esse universo. A proposta do meu trabalho, como sempre eu falo para vocês, é unir a família com o dependente químico. Porque, para quem não sabe, existe um abismo que separa a família e o dependente químico. Através do entendimento, ou seja, do não entendimento. A família não entende o porquê que o dependente químico faz o que faz. E o dependente químico não entende que a família quer cuidar dele, mas talvez não saiba como. Então, através desse desentendimento, acaba criando um abismo, onde a família fala, eu não consigo entender o porquê o meu dependente químico age dessa maneira, e do outro lado, o dependente químico falando, eu não consigo me relacionar com minha família, porque eles não me entendem ou porque eu não os entendo. Quando eu falo em dependente químico aqui nos meus vídeos, estou falando daqueles dependentes químicos que já entraram num processo de recuperação. Nesse caso específico, são aquelas pessoas que por algum motivo ou outro tiveram contato com as drogas, elas entraram num processo de degeneração pessoal e através de uma internação, de um auto-reconhecimento, começaram a praticar o não uso, ou seja, acabaram decidindo ou conseguindo ficarem limpos. Essa é apenas uma parte, porque ficar limpo não é a solução, é manter-se limpo que é a grande sacada dessa jogada toda que envolve a dependência química. Então a família, quando está em contato com esse seu dependente químico, que normalmente é um dependente químico que está dentro da família, está inserido na família, a família não consegue entender como se dá essa recuperação e quais comportamentos que esse dependente químico, que muitos chamam de adictos, né, acabam tendo ou acabam precisando agir, ser ou se formar dali para frente. Um dos grandes temas que ocorrem nas salas de reunião do Amor Exigente é a palavra manipulação. Isso mesmo, manipulação. A manipulação, ou esse nome que é dado a um determinado comportamento, ele foi rotulado ao dependente químico. E eu venho hoje aqui até com uma certa, como é que se fala? Uma certa insatisfação de ver o que acaba acontecendo nos grupos, independente de qualquer que seja. Tá? O que eu acabo percebendo dentro dos grupos? Eu percebo que as pessoas gostam de dar rótulos às situações. Porque uma vez que você consegue rotular uma situação, um comportamento, você consegue simplificar para você. Por um lado é bom, mas eu acredito que ela é mais ruim do que bom, porque a partir do momento que você rotula, você acaba cegando o seu entendimento para aquele fato realmente. Então, um dos grandes rótulos que existe em cima do dependente químico, do adicto, é o seguinte rótulo: o adicto, ele é manipulador. Será que é apenas o adicto que é manipulador? Essa que é a questão. Então, eu tenho aqui meu caderno, né, onde nas reuniões eu acabo fazendo todas as minhas anotações, minhas observações, e aqui eu tenho alguns pensamentos, né, que na hora a gente acaba tendo. Então hoje eu quero trazer para vocês uma pequena informação, até porque o tempo dos vídeos eu tento fazer eles mais curtos possíveis, para que você você consiga assistir mais vezes ou outros vídeos, né? Tá bom? Então vamos lá. Eu queria fazer primeiro assim. Eu quero definir realmente o que é manipulação na verdade.
Então assim, a manipulação é qualquer atitude que vise a induzir o outro ou a você a um comportamento favorável àquela pessoa que está manipulando. Conseguiram entender? Então assim, manipulação é o comportamento que, vamos dar um exemplo, que eu tenho em relação a você, para que de alguma maneira você faça aquilo que eu quero. Meio estranho isso. Ou é, ou não estranho, ou muito comum até. Porque se a gente for parar para pensar, então talvez não sejam apenas os dependentes químicos que são manipuladores. Isso, não apenas os dependentes químicos. Então, a gente já começa a tirar uma noção, talvez ali embutida dentro do sistema, que o adicto é um excelente manipulador. Ele pode até ser um excelente manipulador, mas isso não é uma característica do adicto. Isso, na verdade, é uma característica do ser humano. Ou nossos políticos não são manipuladores? Os pais não são manipuladores em algum momento com os filhos? Nossos patrões não são manipuladores em relação a nós, empregados? Ou seja, vivemos em um mundo onde sempre existe alguém querendo manipular o outro para conseguir aquilo que quer. E, de certa forma, eu acredito que isso seja uma coisa até que podemos considerar natural do ser humano, tá? A partir do momento em que a manipulação ela não vá para um lado negativo, ou não induzam as pessoas a terem atos ou comportamentos negativos, eu não vejo lá grande mal no termo manipulação. É a palavra manipulação que ela tem um teor pejorativo. Essa que é a questão. Então, quando eu falo isso para vocês, eu estou querendo demonstrar e trazer o dependente químico para mais próximo de nós. Porque o dependente químico, ele não é um estranho à parte. Ele é um ser humano como nós, com problemas emocionais, psicológicos, como nós. Ele só teve uma péssima ideia de ir lá experimentar as drogas. Mas, como eu sempre digo, que o problema não são as drogas, e sim a pessoa, então eu acredito que se a gente começar a olhar o dependente químico como uma pessoa, e não como o adicto, ou como o dependente químico manipulador, talvez essa percepção nos ajude, como família, a tentar entender um pouco esse universo. E, claro, não ficar taxando as pessoas, como normalmente os grupos acabam acontecendo. No caso do dependente químico ou do adicto, a manipulação ela poderia ser classificada da seguinte maneira. A manipulação, no caso da dependência química, acontece do dependente químico em relação à família, onde ele articula meios para conseguir a droga ou seus objetivos. Então, se a gente puder observar, não existe muita diferença da primeira definição. Ou seja, o dependente químico, pela necessidade que ele tem de consumir as drogas, faz com que ele tenha um pensamento mais rápido, um pensamento mais astucioso, mas de toda maneira ele está fazendo o que qualquer pessoa faria quando quer um objetivo. No caso do dependente químico não é diferente. Ele vai tentar pegar a pessoa pelo lado emocional. Ele vai tentar pegar a pessoa pelo seu ponto mais fraco. E aí é que entra qual que é o nosso ponto mais fraco. Normalmente, na família, sempre existe o elo, como dizem, né, o elo mais fraco, aonde o dependente químico ele vai agir
para tentar conseguir aquilo que quer. Porque quando a pessoa da família é mais firme e diz um não, e diz um não pode, e diz um não permito, esse dependente químico e esse adicto, ele não consegue manipular. Isso é fato. Então, uma das coisas que eu acho que a gente precisa parar para pensar é o seguinte, que o dependente químico só manipula porque nós permitimos com a nossa codependência. Exatamente. Então, é uma coisa interessante, porque assim, é um tema bastante tenso para falar, mas eu não gosto de ficar falando de culpa de um, culpa de outro. Mas às vezes eu fico percebendo que o dependente químico, ele só quer o que ele quer usar as drogas. Mas nós, como família, é que facilitamos isso. Facilitamos porque não temos um comportamento correto em relação a eles, porque não temos ordem, porque não trabalhamos a nossa codependência. E aí o que acontece? A gente cai nas artimanhas ou na conversa do adicto. Como cairíamos na conversa de qualquer pessoa? Quem nunca teve um vendedor na sua porta tentando vender uns livros, tentando vender umas revistas, roupas e aquele universo de coisas aonde aquele vendedor astucioso, ele manipula todas as situações para fazer você comprar? É a mesma coisa. Então, o que eu quero passar com isso é, vamos tentar entender e não classificar o dependente químico como o manipulador. Ele é manipulador? Sim, ele é manipulador. Como qualquer pessoa. Eu não sei se você consegue ir aonde eu quero levar vocês. Mas vamos continuar com o raciocínio aqui. Então aqui, como eu falei, o dependente químico, o maior benefício dele e o maior sucesso, quando ele quer o objetivo dele, é em cima da codependência. É em cima do elo fraco, é em cima daquela pessoa que não entendeu ainda qual que é esse processo de interação e como que funciona a recuperação do seu dependente químico. Tá? Agora aqui continuando. Agora, você já sabe que o dependente químico é um exímio manipulador. Como qualquer pessoa. Por que ele é um exímio manipulador? Porque ele é uma pessoa firme naquilo que ele quer. Ele tem um objetivo, é conseguir a droga dele. Então ele vai inventar uma história, ele precisa de 10 reais para pôr de gasolina, ele precisa de 10 reais para pegar o ônibus para ir na reunião, ele precisa de 10 reais para ir com o pessoal, comer uma esfirra, tomar um sorvete. Tá? Então ele sempre vai estar colocando uma situação tentando tirar de você algo para que o beneficie, para ele conseguir a droga dele. Ok? Quando eu falo dessa maneira, esse é o lado, vamos dizer assim, é o lado escuro da doença da dependência química, que é quando o dependente químico ainda não está em tratamento. Essa que é a questão. Então a gente pode separar aqui o dependente químico quando ele não está em tratamento e o dependente químico quando ele já está em tratamento. E isso precisa ficar muito claro. Porque o comportamento de um dependente químico quando ele não está em tratamento é porque ele tem uma influência muito forte das drogas na vida dele. Quando o dependente químico ele já foi internado de alguma maneira, ele já começou a sua recuperação, as atitudes dele e os comportamentos são outros. Então você não pode ter a lembrança daquele adicto, daquele dependente químico que era manipulador negativamente, e transportar isso para o seu adicto que hoje está em recuperação.
Porque não é a mesma coisa. Existe uma manipulação? Existe. Mas aí é que entra o seu papel de entender esse processo. A questão que eu quero deixar clara também é o seguinte. Muitos dependentes químicos, nas salas de NA, eles reclamam que a família desconfia. Claro, a família vai desconfiar mesmo, mas de uma maneira que o sufoca. Por quê? Porque a família sempre tem aquela generalização em mente. Ele está manipulando, ele está manipulando, ele está manipulando. E não ouve o que realmente ele está falando. Por quê? Porque criou-se essa celeuma em cima de que o adicto é manipulador. Ele é manipulador, mas em determinados momentos não é uma manipulação. E aí que a gente precisa identificar quando o adicto realmente ele está manipulando ou quando ele apenas está conversando. Eu já cheguei a presenciar casos que eu ficava à parte, né? Até porque eu conheço famílias que têm dependentes químicos, onde eu ficava observando e eu via que o dependente químico estava lá interagindo, conversando normalmente. Foi embora e depois a pessoa que estava conversando com o dependente químico chegou para mim e falou: tá vendo? O fulano está me manipulando, o fulano quer isso, o fulano está me manipulando. Só que eu tinha percebido que não era uma manipulação, era uma conversa justa, uma conversa franca. Só que o fato desse ranço de que os adictos são manipuladores faz com que a família feche a mente para tentar ouvir o que o seu dependente está falando. Entendeu? Então assim, a manipulação, ela existe um padrão. E você, dentro da sua família, tem que acabar aprendendo a identificar. Eu já cheguei e conversei com várias pessoas e falaram: mas como é que eu faço para identificar quando existe uma manipulação pejorativa, eu não consigo. Eu vou tentar, de uma maneira assim bem simples, colocar uma percepção sobre o que é entender quando alguém está manipulando. Qualquer pessoa, mas vamos falar nesse caso, o dependente químico, quando ele está em recuperação, ele vai ter que voltar a interagir com a sociedade e com a família. Ele vai precisar de coisas, ele vai ter seus desejos, ele vai ter suas necessidades. E num primeiro momento, quando ele retorna novamente para a família, para começar o seu processo de recuperação, praticamente a família ela é uma responsável e talvez até o início de uma mantenedora de um começo, até ele pegar um ritmo, até ele conseguir um trabalho, até ele conseguir se voltar a se reintegrar na sociedade. Então, obviamente, que o dependente químico, ele vai chegar na pessoa responsável da família e vai falar: olha, eu preciso tomar uma condução, eu preciso comprar isso, eu preciso daquilo. Mas aonde isso se encaixaria na manipulação? Aí que nós precisamos identificar quais são os desejos justos ou que realmente são válidos, daqueles que são desejos fúteis. Desejos fúteis, ou seja, a gente acaba pensando, isso que ele está me pedindo é realmente coerente? É realmente necessário? É realmente uma forma de ajudá-lo a se recuperar? Será que se ele for sair com o pessoal para ir numa pizzaria, talvez o pessoal do grupo de NA ou do grupo de recuperação, será que isso vai ajudar na recuperação dele? Ou não? Essas coisas é que a família tem que começar a se inteirar. Porque e vão existir situações diferentes, mas também vão existir situações semelhantes. Então, acaba existindo um padrão. A questão é, o que ele está te pedindo é justo e válido? E isso vai
ajudá-lo na sua recuperação? Será que se ele quiser um celular novo, isso vai ajudá-lo na recuperação? Talvez sim, talvez não. Pode ser que através do celular ele consiga, um exemplo, claro, através de um celular ele consiga fazer contatos e conseguir um trabalho, por exemplo. Então ele chega para você e fala, olha, eu preciso de um celular. Por causa disso, disso, disso e daquilo, porque eu vou conseguir um emprego, porque eu não sei o que, eu preciso de um celular para ligar, assim, assado. De certa forma, um desejo justo. O que não seria um desejo justo, eu estou tentando colocar aqui um pequeno exemplo para a gente ter noção. Seria ele falar para você, olha, eu preciso de um iPhone para poder fazer meus contatos, eu preciso de um Galaxy, eu preciso de um Motorola, porque eu preciso ter conexão com a internet. Aí peraí. Aí é onde você começa a perceber que existem desejos que vão além das reais necessidades. Nesse caso que eu estou dando esse exemplo, por exemplo, eu não vou dar um celular para ele. Mas e se você não der e aquele celular realmente for algo justo que ele precisa? Então, o que você pode fazer, nesse exemplo que eu estou dando, seria o seguinte: dê um celular, mas não o celular. Você pode dar um celular que só fala e que manda um torpedo, por exemplo. Um torpedo, uma mensagem, já é ótimo e você já consegue fazer um contato. Mas eu não quero porque esse celular é muito feio, não é novo. Aí é que está a manipulação. Entendeu? Porque se realmente ele precisa de um celular para se comunicar, qualquer um serve. Não precisa ser o top, o que tem a imagem, o que conecta na internet. Ele precisa só manter um contato. Então, através dessas pequenas coisas, é que a gente vai entrando no universo da recuperação do dependente químico e vendo até que ponto o que ele está te pedindo ou sugerindo é justo ou não. Uma das coisas que eu falo, até para estar encerrando hoje esse tema da manipulação, é o seguinte: nós temos um dependente químico em casa em recuperação. A gente precisa estar preparado para conversar com ele. Você está preparado? Essa que é a pergunta. Porque assim, a manipulação só acontece quando nós permitimos. Então, quando você for ter contato com o adicto manipulador, você tem que estar preparado para ouvir o que ele está falando e identificar nessa fala o que é justo do que é apenas um desejo fútil. Ou talvez até uma saída para retornar. Mas nem sempre os desejos dele são manipulação. É isso que eu quero deixar bem claro aqui. Para encerrar, talvez a tônica deste vídeo seja o seguinte: não entre em rótulos. Não pegue o seu dependente químico e o rotule como isso, como aquilo, ou o meu dependente químico ele é difícil, meu dependente químico é manipulador, meu dependente químico, sei lá, qualquer coisa que as pessoas rotulem. Por quê? Porque isso só vai dificultar o seu relacionamento com o seu dependente químico. Nós somos os responsáveis pelas atitudes deles e nós precisamos assumir isso. Como podemos fazer isso? Nos melhorando, pesquisando, nos informando e buscando soluções que só nós podemos fazer. Ok? Então é isso.
Novamente eu agradeço a sua audiência, né? Até porque fico muito feliz, né, que esse novo ano que começa, a página ela está bastante, tá sendo bastante divulgada. Eu tenho recebido bastante convites de amizade, que é muito bacana, até porque existe uma página que é a minha página pessoal, e existe uma página que eu administro, a página que é Conquistar Objetivos, é www.facebook.com/Conquistar Objetivos. Você entra e lá nessa página é a página que eu divulgo o universo da dependência química e o universo da família. Dentro dessa página eu estou sempre postando coisas, palavras de motivação. Esses vídeos que agora você está assistindo, eles são postados nesta página, são palavras para a família, são palavras para os dependentes químicos, porque nesta página, como eu não sou participante integrante, ou não sigo nenhuma filosofia, mas participo de todas, eu tenho ou eu posso ter a liberdade de colocar todas as informações dentro dessa página. Então, se você quer entender um pouco desse universo entre o relacionamento de família e dependente químico, vá lá na minha página, curte a página, tá? E fica conectado conosco, aonde todo dia, praticamente toda semana, eu estou postando um vídeo, estou colocando mensagens. E se você quiser interagir comigo, você pode estar entrando em contato através do e-mail, ou então, num momento ou outro, onde eu estiver online na minha página pessoal, você pode estar me chamando ali na caixa de diálogo, que a gente bate um papo, eu converso lá com as pessoas quando eu tenho uma brecha, onde eu também dou umas dicas, as pessoas tiram dúvidas e elas podem estar perguntando o que eu faço nessa minha situação, tá? Quero agradecer novamente ao prestígio do nosso trabalho, e se você achar que esse vídeo foi bom para você, compartilhe ele com outras pessoas na sua página, no seu Instagram, no seu WhatsApp, e compartilhe com seus amigos. Quem sabe esse vídeo pode ajudar a outras pessoas. Muito obrigado, novamente aqui com vocês. Até a próxima.